Boa tarde, meu nome é Adriana Rodrigues e eu estou aqui com você hoje para a gente falar um pouco desse confinamento e quais são assim, os novos comportamentos das pessoas em relação à alimentação. A gente sabe que não é fácil, né, estar aí no confinamento e eu trouxe uma convidada super especial, uma médica fantástica, que é a doutora Carmen Verônica. Obrigada. Ela é clínica geral, ela tem pós-graduação em homeopatia e é especialista em medicina funcional. E ela vai bater aqui um papo com a gente hoje, né? Boa tarde, doutora Verônica, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar com vocês e responder as perguntas, né? Então, e a doutora Carmen tem aí assistido, né, toda essa situação, né, de pandemia, de confinamento, de quarentena, e o que isso está, assim, causando também nas pessoas, né, e isso também reflete na parte da alimentação e da saúde, tanto emocional quanto física. E é isso, assim, que eu vou perguntar, doutora, acho que a minha primeira pergunta seria: qual que é esse novo comportamento, né, alimentar, de confinamento? Como as pessoas estão reagindo quanto a isso? Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade. Nós aqui na nossa clínica, nós nunca paramos, né? Desde o início da pandemia, a gente não parou, e mesmo porque os pacientes que eu tenho são pacientes bem debilitados, a grande maioria tem comorbidades e tem uma imunidade baixa, então a gente não parou. O comportamento das pessoas mudou muito em função do isolamento social. Então as pessoas hoje não frequentam mais reuniões familiares, não vão mais a festas, não podem viajar, não podem sair, e isso gera muita angústia, né? Muita insatisfação. Então, como antes, né, nós tínhamos uma maneira de viver que eu acredito muito voltada para o social, né? As pessoas buscavam nos relacionamentos sociais, no sair, no passear, o prazer, né? E isso implicava muito a comer fora, né? Fast foods, shoppings, restaurantes, etc. Hoje elas estão confinadas. Então, o prazer precisou ser deslocado. E esse prazer deslocado, ele traz muita angústia, porque a pessoa precisa começar a olhar para ela, reconhecer a família e buscar os valores realmente, né? E isso traz muita angústia e muita mudança. O que eu percebo é que, num primeiro momento, e algumas pessoas continuam nisso, houve, assim, muitos abusos alimentares, né? E isso continua acontecendo em boa parte das pessoas. Quais seriam esses abusos? Um alto consumo de carboidratos e doces, né? Então, muita gente ganhando peso em função disso e muito pedido de comida fora, né? Para comer em casa. Então, as pessoas abusam de pizzas, lanches e acabam comendo demais coisas que para elas, na concepção delas, errônea, já é um prazer, né? Só que num segundo momento, isso exacerba os quadros de doença. Tá ok? Claro. E doutora, por exemplo, então é como se você transferisse aquela ansiedade que já existia, mas a pessoa estava ali acostumada com a rotina dela, e ela está transferindo isso, né? Existe uma frase em inglês que se fala que é a comida de conforto, né? Que é aquela comida que tem o prazer momentâneo, que geralmente é cheia de açúcar, de gordura, e o que isso gera dentro da saúde, no quadro da saúde da pessoa, esses hábitos? Porque, assim, a grande maioria das pessoas, essa comida, esse hábito, era uma coisa mais de final de semana, quando elas saíam, passeavam, e durante a semana existiam academias, os exercícios físicos, o trabalho,
Então, a situação era diferente em termos de alimentação. Hoje, o estar em casa gera uma ansiedade, a questão do medo, né? Porque a televisão, infelizmente, ela deixou de informar para levar a muito pânico, a muita informação, eu considero informação desnecessária, e isso acaba gerando medo nas pessoas. O medo ativa o aumento do cortisol, né? Ativa o aumento da adrenalina. Então, esses neurotransmissores, mais o cortisol, que é um hormônio relacionado com estresse, vão ativar a pessoa, a proporcionar à pessoa situações de muita ansiedade, né? E ansiedade, medo, pânico mesmo. Então, as pessoas acabam buscando conforto no alimento, né? E às vezes no álcool também, o que gera muito problema de saúde. E hoje o que nós estamos tendo nos consultórios? Aumento de pressão, o aumento de ganho de peso com instabilidade do açúcar, então uma hiperinsulinemia. A gente tem pessoas muito descontroladas, porque esse excesso de açúcar e carboidrato, ela vai refletir também numa flora intestinal alterada, numa microbiota ruim, né? E isso tudo vira uma bola de neve, porque a pessoa momentaneamente ela se sente bem, para depois ela passar mal. Então ela aumenta a ansiedade com essa alimentação ruim, ela aumenta o desconforto, ela tem um desconforto emocional e físico também, ela passa a dormir mal, ela passa a ter problemas intestinais, ela passa a ter problemas estomacais, e tudo isso vira uma bola de neve, né? Doutora, assim, muito triste, né, saber disso e saber que as pessoas estão passando, né, por esses momentos e tá sendo, assim, difícil, claro, para todas as pessoas e as pessoas, elas ficam sem saber o que fazer e acabam indo para esse lado que, como a doutora mesmo disse, vira uma bola de neve e só vai piorando. E, doutora, dentro daquilo, assim, para quem está ouvindo a gente, né, dentro dessa informação, né, que a doutora passou para a gente, o que seria, assim, bom para estar começando a mudar esses hábitos alimentares? O que seria, como que ela poderia mudar essa rotina de uma forma talvez lenta, ou se ela despertar e falar, não, olha, eu não posso mais ficar assim, eu quero mudar, né? O que essa pessoa poderia fazer? Quais são os, assim, no seu ponto de vista, o que ela poderia fazer? A primeira coisa é uma boa hidratação. Hidratação com água, né? Água, chás, de preferência chás sem açúcar, sucos naturais, ingerir frutas, né? De preferência com bagaço, verduras, introduzir verduras na alimentação, porque tudo isso vai já começar a ajudar essa parte intestinal. A parte intestinal é uma das coisas mais importantes hoje, porque a gente sabe que ali são feitos, são sintetizados minerais, neurotransmissores, a própria vitamina D. Então, é muito importante que a gente tenha uma alimentação que favoreça os nossos intestinos. O intestino preso é um intestino que vai gerar inúmeras doenças, inclusive desconfortos emocionais. Então, a primeira coisa é isso. A segunda, uma alimentação que ela pode pegar. Então, alimentação de verdade, comida de verdade. Então, aí ela já deixa de consumir esses alimentos processados. Então, vamos para a comida de verdade. É o arroz, é o feijão, a verdura, é o legume, aquilo que ela pode pegar são os grãos, né? É um peixe de boa qualidade, é uma carne de boa qualidade, são os ovos também de uma boa procedência. Então, a primeira coisa, não é nada que encareça,
É É aquela comida dos avós, né? Aquela comida dos avós, aquela comida de sítio, saudável, fresca, né? saudável, né? A comida saudável. A segunda coisa, para que esse alimento dê prazer, então vamos introduzir nesses alimentos temperos, né? Temperos legais, temperos que deem mais prazer no alimento e que dê prazer para comer. Eu acho que isso é muito importante. Se alimentar bem, se mexer em casa, né? Então, procurar não ficar deitado só na frente da TV, mas se mexer. A internet tem muita coisa, exercícios físicos, yoga, meditação. Então, as pessoas podem estar se mexendo dentro de casa, fazer as crianças se mexerem, não ficarem só na frente da televisão, só na internet, mas se mexerem realmente, né? Procurar ouvir coisas boas, uma boa música, ler. Então, coisas que não gerem tanta tensão e ansiedade. Tá ok? Perfeito, doutora. Então, assim, colocando assim, por exemplo, de uma forma assim muito, muito simples, né? Vou fazer aqui uma coisa mais metafórica, por exemplo, a gente comendo os alimentos errados, vazios, né, nutricionalmente, ele vai desorganizar o nosso sistema, né, vai desorganizar nosso corpo. E quando a gente come comidas saudáveis, vai ter uma reorganização dessas substâncias químicas no nosso corpo, que vai melhorar a saúde de uma forma geral. Seria mais ou menos isso, né? Para quem está ouvindo a gente, se quiser entender se está acontecendo alguma coisa diferente com eles, então vamos lá. As pessoas passam a não dormir direito, elas ficam mais irritadas, mais nervosas, impacientes, ansiosas, com medo. Esse intestino não funciona direito, tá? Ou é um intestino preso, ou é um intestino com diarreia, quer dizer, é um intestino instável, né? Muitos gases, muitas dores no abdômen. Então, aí já tem um foco do que está acontecendo com esse corpo em função dos hábitos que essa pessoa está escolhendo para si. Quer dizer, doutora, por causa desse confinamento que tudo acabou alterando, né, também esses hábitos alimentares que antes era menos e agora aumentou, o que causa no futuro dessa pessoa? É um futuro, por exemplo, em 3, 4 meses que essa pessoa já vai sentir a diferença no corpo dela? Vai ter consequências mais longas? Como que são essas consequências? Olha, eu diria que é curto prazo, porque eu já tenho recebido pacientes meus mesmo, né, que não estão bem em função de hábitos, né, de mudança de hábitos, de estar comendo coisas erradas porque estão ansiosos, e aí ficam mais ansiosos, mais tensos, mais nervosos, em função desses hábitos ruins, né? Então, isso não é uma coisa para daqui 3 ou 4 meses. Daqui a 3 ou 4 meses poderão ser efeitos de um sobrepeso, de uma obesidade, efeitos de outras coisas, mas a curto prazo, eu acredito que muita gente já está sentindo, né? Que são essas alterações do hábito intestinal, são esses desconfortos do estômago, dos intestinos, dores de cabeça, que muitas vezes estão relacionadas com esse fígado que está intoxicado de tanta comida que não é boa, vamos dizer assim. Quando a gente fala nisso, quem nos ouve fala assim, mas então eu não posso ter prazer. O prazer da comida, ele é bom quando é uma boa comida. O prazer também está relacionado com a boa comida. Claro, então, a comida saudável, ela não precisa necessariamente ser ruim. Ela pode ser gostosa, com muitos condimentos, acompanhada de um bom papo com as pessoas da casa, da harmonia, né? E exatamente. não se dispensa no fim de semana,
mesmo estando em casa, comer alguma coisa de fora, sair um pouco das regras alimentares, né? Vamos dizer assim. Mas que no dia a dia se use aquilo que é necessário para se ter uma boa vida, vamos dizer assim, uma qualidade de vida. E é claro, assim, existem, né, hoje em dia aí várias opções, por exemplo, poxa, mas eu adoro comer um hambúrguer, mas existem hambúrgueres que você pode estar fazendo na sua própria casa que são muito bons para você. Por exemplo, você faz com uma carne de boa qualidade, você faz um molho de legumes, por exemplo, bem temperado, que vai servir ali como se fosse um ketchup, mas ele é um molho só de legumes. Isso. Né? Você pode fazer... Pode falar, desculpa. Desculpa, mas principalmente ele não tem conservante, ele não tem aditivos, né? Então é algo só de você fazer em casa, só de você preparar esse alimento em casa, dele ser fresco, feito na hora. E assim, existe também aquela questão do prazer de você estar preparando. Sim, é todo o sensorial, aquela coisa de estar mexendo com os condimentos ali, os temperos, estar cheirando, que é aquela coisa da avó, do avô, da mãe, fala, nossa, o cheirinho do arroz refogado, né? Eu, nessa quarentena, não mudou muito a minha rotina, porque eu continuo trabalhando. Mas, assim, nos finais de semana, mudou a minha rotina. Antes eu tinha o hábito de sair, de comer fora. Hoje, eu estou aprendendo a cozinhar. E eu tenho preparado a minha comida nos finais de semana. E é um prazer, é uma alegria, é uma coisa muito gostosa, né? Exatamente. De preparar esse alimento e de estar com a minha família ali preparando, né? Exatamente. Então, realmente é uma coisa muito boa. E a gente fica criterioso quando a gente começa a preparar com o próprio alimento, com a origem do alimento. Entende? E também é uma terapia, né? Uma coisa gostosa de estar ali fazendo. É todo um processo, não é só, né, aquilo, é um processo que vai tudo junto, né? E doutora, dentro assim da sua clínica, né, da medicina funcional, como que você pode ajudar já esses pacientes que já tiveram problemas e estão tendo problemas por causa da má alimentação? Como que é esse processo de ajuda com esses pacientes? Bom, o que eu posso dizer para mudar um pouquinho isso é primeiro que eles procurem mudar esses hábitos, né? É possível mudar esses hábitos. E a primeira coisa para melhorar o desconforto da ansiedade, da depressão, das dores, da insônia, né, do aumento das dores pelo corpo, porque a inflamação gera dores, né? Então, é que eles mudem primeiro os hábitos alimentares, que é muito importante, se hidratem mais, se movimentem mais, né? Busquem movimento, e é aquilo que eu falei, na internet tem muitas opções. Sim. E não melhorando, sim, aí procure um médico, primeiro o médico, né? Porque o médico é que vai detectar o que está acontecendo, se está havendo algum processo ali que precisa ser diagnosticado, e, num segundo momento, procurar uma nutricionista, caso não consiga fazer as mudanças necessárias. Mas eu acredito que a mudança do hábito alimentar, a mudança da qualidade do alimento, tirar aquilo que é processado, né? Tirar o alimento que tem corante, conservante, se nutrir melhor, se hidratar melhor, se movimentar, tomar sol, já faz uma diferença enorme, enorme. Então, se diz muito, né, que nos rótulos, né, as pessoas geralmente, assim, elas não têm muito hábito de ler os rótulos dos produtos, né? E quando tá, com certeza, e quando tá ali escrito uma coisa que você não sabe o que pode ter certeza que não vai ser bom para o seu corpo, porque vão ser químicas para conservar aquele alimento, para alterar a cor dele, produtos antioxidantes ali dentro para não oxidar aquele produto. Então, tudo isso vai
causar, né, algum dano a curto ou longo prazo no seu organismo. Então, assim, tá sempre ali comprando produtos frescos e o prazer, né, de estar fazendo ali aquele alimento também, né? Pode falar, doutora. Não, você está falando e eu estou vendo assim, quando você lê o rótulo, se você reconhece o que você está lendo, se você conhece aquilo que você está lendo, então você está lidando com coisas que têm alguma nutrição, mas se tem coisas ali escritas que você não sabe o que é, aquilo já tem muito de conservante, de aditivo e já não é bom para a saúde de ninguém. Exatamente. E existem até algumas coisas que nem nomes, não tem nome, né? Não tem códigos, né? Que é o E, abre parênteses, 404, fecha parênteses, né? Vários desses códigos. Então, tomar muito cuidado, né? Com o teor de açúcar, de gordura nos alimentos e estes aditivos químicos que são colocados, né? O teor de sódio também. Teor de sódio importantíssimo, tem de verificar o teor de sódio, que tudo isso vai fazer essa alteração química no seu corpo, né? Tanto para o mal ou para o bem. Exatamente. Então acho que muito obrigada, doutora Carmen. Viemos aí trazer um pouquinho. Vamos ter outros encontros para falar de outros temas aí, para passar para as pessoas. Foi um prazer aqui ter você com a gente para estar explicando, né? Porque é uma fase inédita que estamos, é um momento, né, inédito da história aí para muita gente, de todas essas mudanças, né? Como a senhora mesma abordou, deste medo, da incerteza do amanhã, que tudo isso causa no nosso corpo, né, tanto mental quanto físico, né? E seria um prazer aí ter você com a gente novamente, falando sobre outros temas mais para frente. Okay. E lembrando, pois não? Não, pode falar. E lembrando assim, né, que prestar atenção, né, na qualidade daquele alimento que você está comendo, né, prestando atenção nos rótulos, e cuidando, né, mais do seu corpo, principalmente nessa fase de estresse emocional que a gente está vivendo, né? Exatamente. E eu quero fechar falando para as pessoas que Marília está com aumento de casos. Eu quero fechar com isso. E os casos estão aumentando. Nós estamos com casos tanto no HC, como no Hospital do Animar, como na Santa Casa, que as pessoas fiquem em casa, que só saiam realmente aquelas pessoas que precisam sair, que não fiquem rodando em lugares, usem máscara, ao entrar em casa, tome todos os cuidados, se higienize, se limpe, fique bem, se cuidem. E, por favor, não saiam sem necessidade de suas casas. Olha aí, tá vendo? A gente precisa dessas informações e manter, né, esse confinamento para nos ajudar, né? E vem aí uma mensagem fenomenal da doutora, que está super atualizada. E é isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. E obrigada a você também que está aí com a gente assistindo. Um grande abraço e com certeza a gente se vê mais para frente aqui novamente com outras oportunidades. Um abraço então a todos. Até logo, doutora. Um abraço. Até logo.